Olá, pessoal! Nesta edição do MS em Dia, você vai conferir uma entrevista com um enfermeiro, doutor em infectologia e professor Everton Lemos, que vai contar pra gente a importância da vacinação neste momento de pandemia, independente de qual vacina seja. Então, se você ficou interessado ou interessada, por favor, acompanhe a entrevista após a vinheta. Eu te chamei, né, para o MS em Dia, porque agora começou essas notícias mais comuns, né, de pessoas que agora estão indo para fila e, assim, ao invés de tomarem, né, as vacinas que estão disponíveis lá, elas começaram a querer escolher, né? Então a gente te chamou, né, para conversar um pouco a respeito disso, né, sobre essa situação. Então, primeiramente, a gente queria que você se apresentasse para a gente. Perfeito, eu sou o Everton, sou enfermeiro, tenho doutorado em infectologia pela Faculdade de Medicina da UFMS, tenho trabalhado com doenças infecciosas, principalmente tuberculose e agora Covid-19, nesse contexto de pesquisa em saúde pública, sou professor para a Faculdade de Medicina, então eu tenho contribuído nessa linha de pesquisa, né? Então, acho que é importante a gente discutir tudo que está relacionado à saúde pública e principalmente os avanços relacionados à vacinação, à imunidade, que pode com certeza contribuir para nós. Perfeito. Eu acho que a primeira questão é sobre, assim, nesse momento que a gente está vivendo, né, que é a pandemia, felizmente as vacinas foram criadas, né, nesse momento a gente tem o direito de escolher o tipo de vacina que a gente quer tomar? Se nós pararmos para pensar em relação à quantidade de imunizantes que existem, embora tenhamos aí diversos tipos de fabricantes, né, a escolha em si, não que não seja correta, mas ela inviabiliza o processo de imunização, uma vez que nós temos grupos específicos para serem vacinados, imunizados, e quanto maior número de pessoas ser imunizado, mais rápido nós chegaremos a imunidade indireta, que é aquele que um maior número de pessoas sendo vacinada alcançará essa imunidade. Então, é importante que haja uma conscientização da população, que o máximo possível que elas sejam vacinadas mais rápido, independente do fabricante, já que todas elas têm eficácia comprovada. Uhum. E você falou, né, sobre essa questão do coletivo mesmo, né? Quanto mais pessoas se vacinarem, mais rápido as pessoas vão conseguir essa imunidade do rebanho, que os cientistas, os pesquisadores, os médicos, eles falam desde o início, né? E além dessa imunização, né, dessa imunidade, a gente também pode falar sobre esse freio, né, das variantes, essas novas variantes que estão saindo agora. Com certeza. É importante destacar, assim, que nós estamos vivendo um período que a gente tem, com a questão dos tipos de vírus, né, circulando, se não houver uma barreira de contenção em que você consiga impedir essa replicação desse vírus, novas variantes irão surgir. Então, isso acontece para o vírus da gripe, da influenza ou da Covid-19. Então, existem medidas que são realizadas na tentativa de bloquear esse ciclo de transmissão, de replicação viral. Então, a vacina ela é uma forma de prevenção primária muito eficaz, que faz esse auxílio, mas nós também temos outras medidas, como distanciamento social, uso de máscara. Para as doenças respiratórias, elas funcionam, né? Então, é importante que quanto maior número de pessoas estejam imunizadas, mais rápido a gente consegue quebrar essa cadeia de transmissão. Em relação também, como você falou, né? Agora, com esse distanciamento social, com o uso das máscaras, o que a gente percebe, né, de notícias e pesquisas, é que as pessoas, elas agora estão meio que tendo menos problemas, né, em relação a doenças respiratórias, né? Você fala da tuberculose, por exemplo. Então, a gente queria entender um pouco mais, né? Além do freio da própria Covid, né? Como essas doenças respiratórias, o fato de essa proteção, né? O quão importante é isso para a sociedade, né? Para a população em geral. Perfeito. Nós estamos num período entre maio, junho e julho,
que é o período de sazonalidade de influenza, né. Então essas medidas de biossegurança que foram implantadas para a Covid-19, elas são muito eficazes também, principalmente para a gripe. Então ela pode reduzir eventos, né, que dariam problemas de síndromes respiratórias, né, nesse período do ano. Então, com as medidas que já são tomadas para a Covid-19, com certeza ela reduz esse risco. E assim como outras doenças que a gente pensar que a higienização das mãos elas contribui, por exemplo, para doenças gastrointestinais de diarreia, né, que também são comuns no período de frios, porque as pessoas tendem a não higienizar as mãos. Então, essas medidas, certamente, elas auxiliam de uma forma indireta outras doenças que poderiam estar apresentando nesse momento no nosso estado e no país. Por exemplo, eu venho para o trabalho, eu uso o transporte coletivo todos os dias. E eu vi uma pesquisa recente, né, que falava que o maior ponto, né, de transmissão são os terminais de ônibus. E aí você, por exemplo, quando você vai, dá uma olhada, né, você começa a perceber o comportamento das pessoas, né, muitas delas com a máscara baixada, se alimentando ali no momento, não higienizam as mãos e elas tocam no alimento. Assim, o quão problemático é isso, sabe? Nós temos algumas questões bastante importantes de situações que aumentam o risco de transmissão, né. O primeiro ponto é a conscientização da população no sentido de utilizar os materiais de equipamento de proteção individual, no caso, a máscara como uma barreira física e a higienização das mãos, mas mais importante do que a utilização é tentar fazer com que haja uma utilização de forma correta, porque esse é o grande problema. As pessoas utilizam, mas se utilizado de forma incorreta, elas não vão nem proteger a ele e nem proteger a outra pessoa. Então esse é o ponto principal, que essa orientação, ela seja realizada de uma forma que as pessoas realmente entendam a necessidade da utilização e por que utilizar da forma correta. Então, de fato, terminais de ônibus, transporte coletivo, eles aumentam o risco, porque você tem uma situação de ambientes não tem possibilidade, né, principalmente em Campo Grande, de você ter um distanciamento dentro desse ônibus. Os ônibus são cheios, são lotados, então isso aumenta o risco. Então o trabalhador que sai da sua residência, ele enfrenta o risco todos os dias para chegar no seu trabalho, isso é evidente, né. Mas como que eu posso reduzir esse risco? Então hoje a vacina, ela é um meio importante, então se você estiver imunizado, já garante ali uma uma proteção, mas nós precisamos das outras medidas, principalmente o uso correto de máscara. E dê preferência para máscaras mais efetivas, tá? Que elas consigam proteger mais. Por exemplo, as pessoas, assim, quais são, né, as máscaras efetivas e também se a máscara de pano, só ela, né, funciona para essa proteção. Perfeito. No começo da pandemia, não havia uma recomendação específica para a utilização de máscara para a população, somente quem tinha alguma algum sintoma gripal. Posteriormente, né, houve uma revogação e entendendo o Ministério da Saúde, assim como a Organização Mundial, de fazer a recomendação de uso coletivo de máscara, tanto para a pessoa sintomática quanto para a não sintomática. No início, a máscara de tecido, a máscara de pano, ela era indicada para a população geral, tinha os seus critérios a serem utilizados, desde que tampasse nariz e boca, né, só que agora nós temos uma preocupação de outras variantes, então o potencial de infecção, às vezes, ela aumenta, né, em relação à transmissão. Então, assim, se tiver a possibilidade de utilizar uma máscara cirúrgica, que é aquelas máscaras hospitalares, né, que seria pode ser utilizada ela embaixo, tá? E por cima dela uma máscara de pano, uma máscara de tecido. Isso você aumenta a possibilidade de filtração, de proteção, tá? Isso é uma recomendação até mesmo do CDC dos Estados Unidos em utilizar dois tipos de máscara para reduzir esse risco. Uhum, perfeito. E em relação à vacina, né, a gente está comentando aqui sobre eficácia, é, existe uma diferença, né, entre Coronavac, AstraZeneca, Pfizer, a Janssen agora, né, que chegou atualmente para Mato Grosso do Sul, nessa vacinação em massa, né, das fronteiras, dos municípios das fronteiras, né. E Certo. agora, o que a gente percebe é que as pessoas estão
indo aos postos, né, com muito interesse na Janssen. Mas também existe a AstraZeneca, existe a Coronavac, mas a diferença é que, no caso delas, são 2 doses, né, o necessário para conseguir essa imunidade, né? E aí as pessoas, eu já ouvi, né, de algumas pessoas, de algumas amigas também, eu não quero tomar Coronavac porque a imunidade é um pouco menor. A AstraZeneca tem muitos efeitos colaterais. Então, são esses comentários assim, e a gente quer saber, né, tipo, a importância realmente. Por exemplo, a AstraZeneca, eu vi uma pesquisa, né, que ela é feita com um vetor viral não replicante, se eu não me engano, né, que é um adenovírus. Então, se você puder explicar para a gente, assim, a diferença entre essas vacinas, né, independente da imunidade, por que as pessoas devem tomar elas? Perfeito. Nós, desde o começo da pandemia, teve uma corrida de fabricantes tentando encontrar um melhor imunizante, um imunizante que tinha uma segurança e que tinha certamente uma eficácia, tá? Então, a gente vai observar que existem vários fabricantes que desenvolveram as suas vacinas com tecnologias diferentes. A Coronavac é a tecnologia que a gente já conhece, que é aquela do vírus inativado, né? A mesma ideia da hepatite B, da vacina contra a hepatite B, então, assim, é uma tecnologia que já conhecemos, tá? Mas nós temos outras, como a Janssen, a AstraZeneca, ela tem uma tecnologia um pouco diferenciada, exatamente por conta do adenovírus, né? E ela testada, ela é feita em chimpanzés, então essas são características diferentes de uma vacina para a outra. Só que no final de todas as avaliações, tá? Ela tem o efeito de trazer para você uma imunidade contra a contra a Covid-19. Então, assim, essa questão de escolha, né, como eu comentei com você, é importante a gente entender o seguinte: a disponibilidade de imunizantes, ela tem sido escassa no país, né, no mundo todo, na verdade. Então, a escolha de você se imunizar ou de esperar se imunizar porque você quer tomar a vacina X e não a Y, né, ela acaba que complica nesse fator de você, de toda a organização do serviço municipal ou estadual para tentar fazer esse bloqueio o mais rápido possível de transmissão da doença. Então, a importância de se imunizar, independente qual é o, o imunizante, né, ela precisa ser bem esclarecida para a população, exceto em algumas situações, que eu vou dar exemplo da gestante, tá? A gestante inicialmente tinha uma recomendação de qualquer imunizante, e depois, com a AstraZeneca, ela foi interrompida, né? E aí passou, então, a ser autorizada apenas da Pfizer ou da Janssen, né? Ou da Coronavac, perdão. Então, quando você tem algumas situações como gestante, que tem essa indicação de vacina, então essa é uma prioridade, tá? Mas para a população geral, eu acho que a mensagem para a população é o seguinte: nós precisamos ser consciente, tomara que tiver disponível, tá? Porque nós conseguiremos alcançar essa imunidade, global, tá? E com isso a gente tem, com certeza, a quebra desse ciclo. Se a gente ficar esperando, você está sendo exposto a se infectar e manter essa cadeia de transmissão. Uhum. E também tem essas questões, né, de pessoas que já se imunizaram, né, tomaram as 2 doses, mas elas contraem o vírus e, infelizmente, elas vêm a óbito, né? Existe alguma explicação do porquê? Tá, essas questões, assim, a gente precisa entender que nenhuma vacina ela é 100% eficaz. Isso daí é muito complicado a gente discutir no sentido de que as vacinas elas te protegem, têm proteção, reduz risco de mortalidade. Se você comparar as imunizações da influenza, a gente observa que também não é 100%, né? Então, tem pessoas que vão a óbito por H1N1, por outros tipos de gripes, mesmo tomando a vacina. Então, acontece? Acontece. E por que que isso acontece? Quanto maior o número de pessoas infectadas, contaminadas e mantendo a cadeia de transmissão na cidade, no estado, maior é a sua chance de você se infectar. É claro que quem toma vacina reduz esse risco, mas
a suscetibilidade individual, ou seja, eu não sei se você tem essa suscetibilidade mesmo tomando a vacina. Pode ser que você entre em contato com o vírus, a vacina ela já te deixou preparada para você receber e você vai sair muito bem, como se fosse uma gripe com apenas uma coriza. Mas temos outras pessoas que vai ter um processo inflamatório, mesmo tomando, é uma resposta individual. Por isso que temos pessoas que mesmo tomando, porque aquela vacina não presta. Não é isso, é a suscetibilidade de cada indivíduo, né, frente a uma resposta. Eu posso estar sendo exposto à vacina, né, tomado a vacina, e não ter criado imunidade, assim como a vacina da hepatite B. Tem gente que toma as 3 doses, faz o teste para saber se está imunizado e não está, precisa tomar mais 3 doses. Então, isso realmente vai depender de cada organismo. É claro que pessoas com mais idade tende a ter mais dificuldade em criar imunidade, independente do imunizante. Uhum. Tem até uma pesquisa, né, que agora os cientistas eles estão meio que tentando descobrir, né, se é necessário uma terceira dose da AstraZeneca, e aí nesse processo, né, a terceira dose, ela é muito bem-vinda, né, porque o fator de imunidade aparentemente aumenta um pouco mais. Você acha que em um momento a gente vai precisar de uma terceira dose, assim, futuramente? Essa foi uma pesquisa realizada com a Coronavac, na verdade, né, que ela identificou que pessoas acima de 70 anos tiveram uma redução importante da imunidade, né? Se você pegar pessoas acima de 75, 80 anos, a imunidade que seria, né, encontrada de 68% nos outros grupos, ela chega a 28%, né? Então se pensa na questão de uma terceira dose. O que tem que ser avaliado para chegar nessa terceira dose é a questão do impacto na mortalidade, né? Se essas pessoas reduzir a mortalidade, será que precisa realmente uma terceira dose ou não? Ou será que, por conta da quantidade de imunizante, será que é efetivo nós realizarmos uma terceira dose nos idosos ou ampliar essa vacinação para as pessoas mais jovens para a gente quebrar o ciclo, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Pode acontecer, sim, que a gente tenha indicações, assim como a gripe ela é anual, né? A gente tem que fazer a imunidade anualmente, pode ser que futuramente a gente tenha indicativo da Covid, tá? Mas é importante entender que nesse primeiro momento nós precisamos dessa imunidade coletiva, avaliar o impacto, a gente vai ter uma avaliação importante de fronteira, né? Então, o maior estudo do Brasil foi realizado aqui em Mato Grosso do Sul, e isso pode já surgir impacto importante da gente reduzir muito o número de casos da Covid-19 no estado, e se isso acontecer, com certeza os nossos indicadores vão lá para baixo de número de casos e de óbitos no estado. Até sobre isso, né, eu estava dando uma olhada, assim, nessas pesquisas do governo, e aí, por enquanto, eles conseguiram deixar essa taxa de contágio em 0,96, né, o que já Certo. diminuiu. Então, isso é importante, né, principalmente para os sul-mato-grossenses, as pessoas residentes, é importante, né, um pouco mais dessa segurança. Com certeza, essa taxa, esse R de 0,96, tá? Se você fazer um comparativo com sarampo, o R do sarampo é 15. Isso representa o quê? Que a cada uma pessoa infectada por sarampo, ela consegue contaminar mais 15, né? Então, quando a gente está abaixo de 1, é como se fosse um fatorzinho de proteção, em que essa pessoa ela não consegue nem transmitir para uma outra pessoa, entendeu? Quanto menor esse R, melhor para a gente. Então, com a vacina, a gente estima que esse R ele reduza, né, essa taxa de contágio, diminua a mortalidade, diminua a hospitalização, né. Então, eu acho que as pessoas imunizadas, nós temos bastante casos que a pessoa realmente tomou as 2 doses, se infectou, mas teve casos brandos, praticamente assintomático, isso também preocupa. Por que que preocupa? Porque ela está transmitindo, mas ela não teve nada, nenhum sintoma aparente que fala: "Nossa, é Covid", acha que é uma síndrome gripal, entendeu. Então, a imunização em uma grande escala, acima de 80%, nós teremos com certeza efeitos positivos aí para redução no estado.
Eu acho que mais como uma opinião pessoal, assim, de um pesquisador, né, de um professor, de um médico, um enfermeiro, em relação a essa vacinação, né, essa campanha de vacinação, porque, né, o governo, a gente pretende imunizar todos os brasileiros, por exemplo, aqui mesmo, todos os sul-mato-grossenses até setembro, até novembro, outubro. Você acha que isso é possível? Com o aumento dos fabricantes em relação a porque, assim, no começo da pandemia, no começo da oferta de imunizantes, nós só tínhamos 2 imunizantes que podíamos contar, tá. Esses imunizantes eram Coronavac ou AstraZeneca, eram os 2, tá. E a gente tinha muita dificuldade em conseguir esse produto, porque tinha que ser disponibilizado para o Brasil todo, né. Hoje, com a aprovação na Anvisa dos outros imunizantes, isso tem ampliado a oferta. Então, é possível que a gente consiga alcançar uma taxa muito boa no estado, de pessoas imunizadas, e isso vai depender bastante da questão da organização, mas Mato Grosso do Sul, desde o início, se mostrou bem organizado na distribuição dos imunizantes, e isso é passivo da gente conseguir alcançar as metas, né, até dezembro, conseguir imunizar toda a população. Eu acho que com certeza é factível. Para fechar essa entrevista, agora, né, a vacinação para influenza ela foi liberada para a população em geral, e a gente queria que você falasse, né, a importância não só dessa espera para a vacinação da Covid, né, mas assim, é importante que as pessoas se vacinem contra a influenza e além também, porque algumas pessoas têm dúvidas, né, tipo, se eu me vacinar agora, mas eu não vou mais poder tomar a vacina da gripe, da Covid, caso abra para o meu público. Perfeito. A vacina contra a influenza ofertada pelo SUS, é uma vacina trivalente. Isso quer dizer que ela tem 3 compostos virais que auxiliam nas principais doenças, de gripes, né, como H1N1 principalmente, então nós temos pelo menos, proteção para 3 tipos. É uma vacina importante a ser tomada, tá, como ela é aberta para outros grupos, fundamental, porque a gripe ela confunde muito com a Covid-19, então se você tiver imunizado contra a gripe, já é um auxílio para você diferenciar, tá, é uma possibilidade aí de você não se infectar, não adoecer de gripe. É importante entender que, a partir do momento que você toma vacina, seja da gripe ou da Covid-19, você tem que ter um intervalo de 14 dias para tomar a outra vacina, tá. Então, se eu tomei da Covid-19, eu tenho que esperar 14 dias para tomar contra a influenza. Se eu tomei da influenza, eu tenho que esperar 14 dias para tomar a da Covid-19. Então, esse é um ponto importante. Então, ela ajuda? Ajuda. Ela reduz a chance de você adoecer por influenza, por gripe, e também de se hospitalizar por uma gripe. A gente tem que saber que quando você tem um processo de infecção de gripe, ela pode abrir portas para você ter uma pneumonia por bactéria, então causando outros transtornos para a sua saúde. Então, por isso a importância de você se imunizar. Muito obrigada por topar ter essa conversa com a gente. Foi enriquecedor, né? Sempre bom trocar informações, né? E fazer com que as pessoas entendam um pouco mais sobre toda a questão da Covid, da influenza, tenham um pouco mais de informações também, né? E que essas informações fidedignas sejam compartilhadas, né? Sejam repassadas. Então, muito obrigada. Certeza, Iane. Eu que agradeço o convite, e sempre que tiver disponibilidade, vocês tiverem interesse, né, eu estou disponível para poder contribuir. Acho que a abordagem, a gente vê muitas coisas nas redes sociais, as pessoas comentando, e às vezes pessoas que fazem comentários de opiniões pessoais, ou, né, e não que se haja um desmerecimento, mas muitas vezes que não tem propriedade para falar no assunto relacionado a uma avaliação um pouco mais global do assunto, né? Porque você precisa de ter o mínimo de conhecimento nas questões de saúde pública, de epidemiologia, de doença infecciosa, para destacar ou discutir uma política pública, né, que está sendo implementada, como é o caso da imunização, da vacina. Então, às vezes, acaba que a gente
fica naquela situação das pessoas fazerem comentários, às vezes, de forma muito negativa para a ação que está sendo realizada, mas que é uma ação que vai surtir um efeito muito positivo. E aí as pessoas deixam de tomar a vacina porque uma pessoa comentou e aquela pessoa ela é influente, né, mas não tem conhecimento para desenvolver essa discussão. Então acho que é importante que a gente dê oportunidade para as pessoas que têm conhecimento, que têm a competência técnica, né, sem fator político, sem fator de ideologia, é questão técnica, técnica e científica para você abordar determinados assuntos, tá? Com certeza. Se você gostou dessa entrevista, não se esqueça de curti-la e compartilhá-la nas redes sociais. E também não se esqueça de acessar o site www.msendia.com.br e conferir as nossas notícias e também o nosso conteúdo. Até a próxima!